Olá, turma da disciplina de Seminários 1 do programa de pós-graduação em pesquisa operacional do primeiro semestre de 2024. Eu sou o Bruno Simões e vou apresentar aqui o problema de roteamento de veículos e alguns métodos de solução para esse problema que eu implementei para algumas instâncias. É um problema clássico dentro da pesquisa operacional, foi inicialmente proposto, formulado pelo George Dantzig em 1959, e de lá para cá, houve um crescente número de trabalhos, pesquisa, implementação, busca por soluções mais eficazes, e praticáveis para esse tipo de problema. E por que ele é tão importante ainda, e talvez mais importante do que nunca? Devido às novas condições que nós temos atualmente na economia, nas organizações, empresas, desafios, e-commerce, um número cada vez maior de clientes, de volume de entrega, de demanda. Então, eu coloco aqui esse exemplo desse livro Competição Analítica, escrito pelo Thomas Davenport, que é uma referência em analytics dos Estados Unidos. E é um livro mais gerencial, não é técnico, é mais um guideline para gestores ou profissionais da área que queiram implementar ou amadurecer essas ferramentas e metodologias em suas organizações. E no prefácio, escrito pelo CEO da UPS, ah, o CEO da UPS conta o êxito que eles tiveram com a pesquisa operacional na empresa, e onde eles passaram como que 10 anos desenvolvendo um sistema proprietário para calcular e definir as rotas de entregas das dezenas de milhares de motoristas da empresa. E não é um problema trivial, por exemplo, um número razoável de entregas que eles tinham médios diários de 120 representa algo como da ordem de 120 fatorial possíveis combinações de rotas de entrega para esses motoristas. E eles implementaram, e quando desdobraram isso para a empresa, ah, eles conseguiram uma redução de 11 a 12 quilômetros diários percorridos a menos por cada motorista. Foi uma economia absurda, em termos financeiros, estamos falando de 400 milhões de dólares por ano em 2017, né? Além, claro, do impacto que isso tem para o meio ambiente, menos gases poluentes emitidos na atmosfera. Isso eu coloco para exemplificar a, a importância e motivação da gente continuar estudando, pesquisando o problema de roteamento de veículos e suas distintas variantes: capacitado, frota heterogênea, homogênea, com janela de tempo, com coleta e etc. Partindo agora para a definição do problema e formulação matemática, o que é o problema de roteamento de veículos capacitado, né? Ah, uma empresa, uma organização dispõe de M veículos, cada veículo tem uma capacidade QK, para atender N clientes, sendo que cada cliente tem uma demanda específica DI, cada cliente tem uma demanda específica DI. O veículo deve iniciar sua rota no depósito, que seria índice I igual a zero, e terminar sua rota no que seria um índice J igual a N mais um, após ter passado por alguns entre os N clientes. E todos os clientes devem ser visitados e ter suas demandas integralmente atendidas. E, obviamente, a capacidade de cada veículo não pode ser excedida com as entregas que ele vai fazer para aquele conjunto de clientes, né? E na configuração do problema, nós precisamos ter a distância entre cada conjunto de nós, onde os nós pode ser o depósito ou o cliente, né? Então, entre cada par de nó I e J, nós precisamos ter conhecida a distância C entre eles. Ok.
Partindo agora para a formulação matemática, do modelo matemático, quais seria, quais seriam as variáveis de decisão? As variáveis de decisão serão x e jk, ou seja, nós temos que decidir se o veículo K vai percorrer o arco de I para J, atendendo a demanda do cliente J ou cliente I. E essa variável de decisão será 1, caso ele atenda, e 0, caso contrário. Uh, Outras variáveis de decisão que podem ou não ser implementadas são as variáveis de decisão necessárias para definir a restrição para evitar subrrotas. Isso também poderia ser feito de forma recursiva. Eu gero uma solução, verifico se houve subrota. Se houve subrota, eu agrego aquela solução encontrada na forma de restrição e rodo o modelo outra vez. Ou posso fazer isso como eu fiz aqui, declarando já as variáveis de decisão e restrições já no modelo. Isso tem o inconveniente de carregar mais o modelo, deixar ele mais pesado computacionalmente, porque eu estou agregando muito mais variáveis de decisão e mais restrições. Porém, uma vez implementado, é mais prático de não ter que fazer essa jogada recursiva, né? Bom, continuando. ah, e aqui nós temos a função objetivo, onde a função objetivo ela é o somatório das distâncias ou custos, aí depender de como a gente implementar e formular isso, total ah, percorrido pelos veículos de índice K, né? Então, essa variável x e j, se o veículo K percorreu o arco de I para J, eu somo a distância ou custo correspondente àquele percurso e faço isso para todos, né? Em seguida, as restrições, né? Nós temos que restringir que todo veículo, ah, todo cliente I será visitado e uma única vez, que é isso aqui, essa restrição nos dá isso. Em seguida, eu tenho que garantir que nenhum veículo K terá a sua capacidade máxima, Q maiúsculo, ultrapassada. Ou seja, os clientes que ele vai atender não podem ter a demanda acumulada maior do que a sua capacidade daquele veículo. Outra restrição e condição é que todo veículo deve partir do depósito, que seria o índice I zero e igual a zero aqui. Da mesma forma, todo veículo deve retornar ao depósito como ponto final de sua rota após ter visitado um determinado número de clientes. E a última restrição que nós temos é que um veículo ele só deve sair de um determinado nó se ele entrar naquele nó. É isso que essa restrição aqui está falando. Ou de forma análoga, se ele entrar naquele nó, ele tem que sair daquele nó e continuar o seu percurso. Um cuidado que eu tomei aqui foi de escrever a formulação matemática, a função objetiva e variáveis de decisão, respeitando o rigor matemático e detalhes para a implementação disso, porque algo que eu encontrei na literatura é que às vezes as restrições, formulação matemática, função objetivo, elas são escritas de uma forma mais conceitual e genéricas, e quando a gente tenta usar aquilo para implementar computacionalmente, para detalhar, fica um pouco faltam detalhes, e aí nós temos que quebrar a cabeça um pouco para ver como definir ah, alguns detalhes. Por exemplo, não declarar variáveis de índice x e y, por exemplo, né? A gente elimina essas variáveis do modelo para não carregar ele. Entre outras nuances que eu posso compartilhar depois, fornecer o código computacional
se o pessoal quiser. Bom, essa formulação matemática eu implementei computacionalmente em linguagem Python, usando uma biblioteca que é muito boa, que é o Python MIP. E, e aqui é uma tabela resumindo os resultados que eu obtive ao rodar esse modelo exato com essa implementação. E eu comecei, obviamente, com instâncias menores, né? Para a maioria delas, com exceção de uma, por algum motivo, talvez, de erro de digitação da literatura, não sei, ah, eu obtive a melhor solução conhecida, ou seja, eu validei o modelo matemático e o código computacional implementado com soluções conhecidas na literatura, usando instâncias de um repositório que é o CVRP-lib, que eu compartilho no final da apresentação também, né? Então, basicamente aqui, por exemplo, para essa instância aqui, onde nós temos 19 clientes, dois veículos, né? Eu encontrei dentro de 9,2 segundos, né, a solução ótima, né? E assim por diante. E foi aumentando gradativamente o número de clientes ou o número de veículos, utilizando instâncias correspondentes, com mais clientes, mais veículos. A partir de um determinado número de clientes e ou veículos, após um número exagerado de horas, por exemplo, aqui após 18 horas rodando o algoritmo, eu não encontrei a melhor solução, porque o modelo ele já começa a ficar muito grande, ele aumenta exponencialmente. É um problema NP difícil. Bom, e imagina então fazer isso para instâncias no nível de complexidade daqueles da UPS que eu mostrei anteriormente, né? Com 120 entregas a serem feitas para cada um dos 55 mil veículos, né? É computacionalmente impossível fazer isso de forma exata, agregando um modelo tão complexo. É necessário recorrer a outros métodos, seja agrupando em menores subinstâncias ou recorrendo ao que nós chamamos dos métodos heurísticos, que foi implementado em seguida. E nesse trabalho eu usei a meta heurística chamada, conhecida como Simulated Annealing, o recozimento simulado, né, que seria a tradução para o português. Ao invés de colocar aqui o pseudocódigo ou algoritmo do Simulated Annealing, eu acho mais válido ilustrar qual que é o conceito e a ideia principal por trás dessa meta-heurística. É uma meta-heurística baseada num tratamento metalúrgico, né, para obter melhoras de características de metais, e basicamente eles aquecem a temperaturas elevadíssimas o metal e vão de forma controlada, gradativamente resfriando a temperatura, essa temperatura. Da mesma forma, no Simulated Annealing, nós estabelecemos parâmetros de temperatura inicial, estabelecemos uma taxa de resfriamento, estabelecemos uma temperatura final. E fazemos iterações onde a temperatura ela vai baixando desse valor máximo para esse valor mínimo com essa taxa aqui a cada conjunto de iterações. Eu posso usar um só fator de resfriamento ou posso dividir os valores de temperatura em faixas, de forma que para temperaturas muito altas eu utilizo uma taxa de resfriamento menor, o que significa que eu vou resfriar mais rápido a temperatura. E depois vou
resfriando mais lentamente para temperaturas intermediárias, e para temperaturas ainda mais baixas, eu resfrio, né, de forma ainda mais lenta, ainda de forma mais gradual, né, onde esse alfa ele multiplica a temperatura atual para obter a nova temperatura. Então, quanto mais próximo de um, aqui, mais lentamente eu estou resfriando. Quanto mais eu aproximo da temperatura final, que eu vou ter ao final da execução do algoritmo, mais lentamente eu resfrio. E para cada uma dessas temperaturas, eu vou executar um número de interações, onde eu começo com um número grande de interações, né? E para essas mesmas faixas de temperatura, que eu dividi para ter as taxas de resfriamento correspondentes, eu vou diminuindo a quantidade de iterações que eu faço para evitar que o modelo fique sobrecarregado e para poder utilizar mais iterações no início, percorrendo uma faixa maior de possíveis soluções e no final percorro uma faixa menor, porém resfriando mais gradativamente. Bom, como as, quase a todas as meta-heurísticas é necessário ter uma solução inicial, essa solução inicial pode ser gerada de forma aleatória, pode ser gerada com métodos de geração de solução inicial. Não é o foco aqui. Eu usei um método de geração de solução inicial aleatório, o que significa que eu definir para cada um dos veículos das instâncias. Então, por exemplo, se eu tenho dois veículos e tenho 10 clientes, eu sorteei esses clientes entre os veículos, né? De forma que cada cliente será assinalado a um veículo uma única vez. Então, eu gero uma solução inicial respeitando as restrições da formulação matemática. Bem, após ter gerado uma solução inicial, eu começo a aplicar perturbações nessa solução inicial, onde eu modifico a solução inicial, para a qual eu calculei o valor da função objetivo, e a partir dessa modificação, eu recalculo o valor da função objetivo. Eu atualizo o valor da função objetivo para aquela nova solução que foi gerada. E então, eu calculo qual foi agora a variação do valor da função objetivo com essa perturbação, com essa geração desse vizinho que eu chamo que é essa nova solução, essa nova configuração de rotas. E obtenho esse parâmetro, esse valor delta, que seria essa variação. Se o delta apresentou uma melhora, ou seja, se eu reduzi o valor, se eu minimizei ainda mais a função objetivo, ótimo, eu encontrei uma solução que era melhor do que a solução inicial e passo a usar essa solução para continuar as minhas buscas. Mas, e se a nova solução gerada, se esse vizinho gerado apresentou uma piora em relação ao valor da função objetivo anterior? O que que a gente faz? Nesse caso, eu posso aceitar ou não essa solução para continuar as buscas a partir dela, dependendo de um critério probabilístico. Basicamente, a ideia é: eu sorteio um número entre 0 e 1. Com a temperatura que eu vou ter naquele instante e o delta encontrado, eu calculo esse valor aqui, coeficiente de Boltzmann. Se o valor que eu sorteei for menor do que esse valor, então eu aceito aquela solução piorada. Se for maior, eu não aceito aquela solução piorada. Então está em jogo aqui duas coisas: a temperatura naquele instante e o valor do delta, o quanto a função piorou em relação ao valor da função objetivo da solução anterior, que foi perturbada. Para temperaturas muito elevadas, que é o caso do que a gente faz inicialmente, né, eu plotei aqui para diferentes números dessa variação delta, né, da função objetivo, para diferentes valores de piora da função objetivo, eu plotei qual seria a curva, né? E se a gente olhar aqui, praticamente para qualquer valor que seja do delta dessa piora, a probabilidade de eu sortear um número entre 0 e 1, né,
é alta, porque quase toda a curva ela está acima da maioria dos valores aqui, que tem maior probabilidade de serem uma faixa maior de probabilidade. Significa que no início da execução do algoritmo, quando eu tenho temperaturas muito elevadas, mesmo que eu tenha uma piora grande da função objetivo, é provável que eu aceite aquela piora momentaneamente para continuar a partir dela buscando novas soluções, porque talvez eu consiga sair dali e ir para um local onde eu tenha um valor ainda mais minimizado para a função objetivo. Entretanto, para os estágios finais, quando a temperatura vai baixando, por exemplo, aqui, temperaturas baixas, eu tenho essa curva aqui, né? A probabilidade de eu sortear um número para valor de delta grande e esse número estar acima dessa curva é alta. Isso significa que, neste caso, eu não aceitaria aquela piora da função objetivo e não aceito aquela solução ah, como substituta para a solução anterior. Da mesma forma, essa função probabilística, ela mostra que para valores pequenos de delta, aqui no eixo X, a probabilidade de que eu aceite aquela solução é grande. Veja aqui, para valores pequenos de delta, mesmo para temperaturas baixas, eu tenho uma probabilidade maior de aceitar aquela solução piorada. Ah, detalhe, como eu faço para incorporar o critério, a restrição de, de, de estouro da capacidade do veículo na função, na implementação da meta heurística. Eu agrego um fator M, onde esse M ele multiplica o quanto aquela solução encontrada está ultrapassando ou não a capacidade dos veículos. Esse M ele deve ser arbitrariamente grande, para que, se eu ultrapassar a capacidade dos veículos, a função objetiva ela vai ter um valor muito elevado, fazendo com que seja menos provável que eu aceite aquela piora que apresentou um estouro muito grande da capacidade dos veículos. Porém, M não pode ser muito grande, porque senão eu começo a diminuir a probabilidade de aceitação de soluções que poderiam talvez estar próximas da solução mais otimizada. Continuando. Bom, aqui está alguns métodos de como gerar vizinhos, ou seja, como gerar novas possíveis soluções a partir da solução inicial ou da solução anterior, né? Existem formas que nós chamamos de interrotas, onde eu troco clientes de diferentes maneiras entre rotas diferentes, como está exemplificado aqui, ou intra-rotas, onde eu troco ah, esses clientes dentro de uma mesma rota de um mesmo veículo para gerar essas perturbações, gerar essas variações das soluções candidatas a serem as novas soluções a partir das quais eu vou continuar a minha busca pela melhor solução. Essa é a ideia do Simulated Annealing que eu acabei de mostrar. Implementei isso computacionalmente em linguagem Python com o hardware que eu tenho. Estão aqui alguns exemplos para algumas instâncias dos resultados encontrados. Algumas observações importantes. Para instâncias pequenas, né, se eu rodo o algoritmo 10 vezes, as 10 vezes ou próximo das 10 vezes, eu acho a melhor solução conhecida. O meu algoritmo retorna como solução a melhor solução conhecida, que para essas instâncias pequenas a gente sabe que é a melhor solução exata. Então, por exemplo, 212, 212. 569 quilômetros totais percorridos por todos os veículos ou custo total dos percursos de todos os veículos. Porém, para instâncias já não muito grandes, né, quando eu executo o meu algoritmo, por exemplo, para essa instância aqui, em nenhuma das vezes eu achei a melhor solução ótima ou a melhor solução encontrada. Porém, eu achei
uma solução que é bem próxima da solução melhor conhecida, que é o intuito das meta-heurísticas. Não encontrar tal necessariamente a melhor solução, mas encontrar uma boa solução num tempo aceitável com custo computacional razoável. Então, como uma forma de métrica para calcular a eficácia do algoritmo que eu implementei, eu calculo esse gap aqui, que é ah, o quanto, na média, eu estou me distanciando da melhor solução conhecida, da melhor solução existente. Quanto maior a instância, maior é o gap que era já esperado. Algumas conclusões, né? O modelo exato, ele tem limitações em termos computacionais, né? Ou melhor, ah, computacionalmente nós temos limitações para rodar um modelo exato para instâncias muito grandes. E daí que daí a importância de utilizar outros métodos, lançando mão das meta-heurísticas, por exemplo, tal qual o Simulated Annealing que eu usei aqui nesse trabalho. Restrições de rota, isso é um fator importante porque estabelecer as restrições de subrota, inicialmente agregando no modelo, carrega demais o modelo, pode ficar inviável rodar ele num tempo computacional aceitável. Pode ser feito de forma recursiva, que nesse caso seria melhor para instâncias mais complexas, com mais clientes, mais veículos. Na aplicação do Simulated Annealing, a calibração dos parâmetros é importantíssima e não é nada trivial, porque nós temos diversos parâmetros: temperatura final, inicial, taxa de resfriamento, como dividir em faixas de temperatura, quantidade de iterações a cada vez, se vamos fazer uma estratégia de reaquecimento ou não. E isso impacta bastante o processo, de forma que a gente pode conseguir uma melhora do resultado, porém, às vezes carregando demais a execução computacional. E às vezes não vale tanto a pena assim. Então, tem que achar aí, fazer um balanceamento entre dificuldade computacional e o quanto eu quero me aproximar da solução ótima num tempo aceitável. E o Simulator ele pode ser aprimorado, por exemplo, as estratégias de geração de vizinho, elas podem ser trabalhadas também, pode dividir em faixas de temperatura, como eu mostrei, pode fazer uma estratégia de reaquecimento, de reaquecer e depois voltar, diminuir um pouco quando ele chegar próximo da temperatura final, reaqueço uns 30%, por exemplo, da temperatura inicial e faço isso uma ou duas vezes. Isso pode ser testado para ver se leva a uma melhora, uma eficácia do, do modelo. E seria importante ter implementado algum mecanismo de busca local. Depois que o modelo percorrer uma faixa grande de possíveis soluções, e quando ele está ali variando, mas não consegue melhorar dentro de uma faixa já mais reduzida, né? Seria importante fazer como se fosse um ajuste fino para conseguir possivelmente convergir para um ótimo ainda melhor dentro daquela faixa onde ele ficou preso buscando novas soluções. Bom, é isso que eu queria mostrar. Então, aqui algumas referências. Acho importante eu citar aqui o CVRP-lib, que é da onde eu obtive as instâncias para esse trabalho, e o artigo correspondente a partir do qual o CVRP-lib foi construído, que é essa referência aqui. É isso, obrigado. Se a dúvida, acho que pode entrar em contato aí. Eu posso disponibilizar o código, a gente pode trocar ideias aí para melhorar ainda mais a, a implementação dessa meta heurística. Obrigado.